Olha, para muita gente a Bíblia é um livro bem familiar, né? Vários de nós crescemos ouvindo as histórias, os ensinamentos, as promessas. Mas e se a gente estivesse lendo tudo do jeito errado? E se, bem debaixo do nosso nariz, existisse uma história muito mais estranha, muito mais épica e, olha só, muito mais conectada do que a gente jamais imaginou? É exatamente essa provocação que o teólogo Michael Heiser faz na sua obra fundamental, O Reino Invisível. E a premissa dele, pessoal, é um desafio direto para todos nós. Heiser basicamente diz que para a gente entender a Bíblia de verdade, a gente precisa fazer uma coisa radical: tirar os nossos óculos do século XXI. É preciso deixar de lado as nossas caixinhas teológicas todas arrumadinhas, sabe? O nosso jeito de pensar racional que a gente herdou lá do iluminismo e tentar de verdade enxergar o texto com os olhos de um israelita da antiguidade. Imagina só, o mundo onde o lado espiritual não era uma ideia abstrata, mas algo tão real, tão concreto quanto o chão que a gente pisa. O que a gente vai fazer aqui não é só uma nova interpretação, é uma tentativa de resgatar a visão de mundo original dos autores da Bíblia. E essa jornada, eu garanto, tem o potencial de virar de cabeça para baixo o jeito que a gente lê as Escrituras. Para a gente conseguir navegar por esse território que é fascinante, mas também bem complexo, a gente vai seguir a trilha que o próprio Heiser desenhou no livro dele. A nossa jornada aqui vai ser dividida em 6 grandes etapas, 6 capítulos. Primeiro, a gente vai redescobrir a Bíblia como um livro do mundo antigo, aprendendo a ler sem esses filtros modernos que a gente nem percebe que tem. Depois a gente vai mergulhar numa ideia que pode chocar no início, a de uma família celestial, um conselho divino que serve a Deus. Aí a gente entra no coração do drama cósmico, as 3 grandes rebeliões sobrenaturais que preparam o cenário de guerra para toda a história. Na sequência, vamos ver como o plano de Javé, escolhendo Israel, foi a resposta direta para essa crise toda. Depois, vamos analisar a chegada de Jesus como grande ponto de virada, a invasão decisiva nesse conflito cósmico. E por fim, a gente vai dar uma espiada no triunfo final e no futuro glorioso que essa visão de mundo revela para a humanidade e para toda a criação. Tudo pronto? Então vamos lá! Então, vamos começar pela nossa primeira sessão, Redescobrindo a Bíblia Antiga. O ponto de partida do Heiser é como se fosse um diagnóstico da nossa, digamos, cegueira moderna. Ele defende que nós, leitores de hoje, chegamos na Bíblia com um monte de filtros mentais que acabam distorcendo o que o texto realmente quer dizer. Esses filtros são tão parte da gente que a gente nem os enxerga, mas o impacto deles é gigantesco. Por exemplo, o racionalismo, que faz a gente duvidar ou tentar dar uma explicação natural para qualquer coisa que soe sobrenatural demais. Ou os credos e as confissões de fé, que, apesar de serem úteis, muitas vezes organizam a teologia de um jeito que acaba passando um pano nas partes mais esquisitas do texto. E claro, tem a nossa mania de simplesmente ignorar ou dizer que é só uma metáfora quando a gente lê uma passagem que não se encaixa nas nossas ideias pré-concebidas. O nosso objetivo aqui é começar a identificar e tirar esses filtros para, quem sabe pela primeira vez, enxergar o texto como ele realmente é. Pensa um pouquinho comigo. Todo mundo que já leu a Bíblia com atenção já topou com elas. Passagens que são, sinceramente, muito bizarras. Gênesis 6, falando de filhos de Deus se casando com filhas dos homens e o resultado serem gigantes. Ou o profeta Ezequiel descrevendo seres com 4 rostos e rodas cheias de olhos por todo lado. Ou o apóstolo Paulo falando de principados e potestades nos lugares celestiais como se fossem, sei lá, um governo de verdade. A nossa tentação, que é moldada por esses filtros que eu falei, é quase sempre a mesma. A gente pula essas partes, a gente diz que elas são problemáticas, ou a gente resolve dizendo que, isso é só poesia. O Heiser propõe uma inversão total de pensamento. E se essas passagens estranhas não forem o entulho teológico que a gente tem que varrer para debaixo do tapete? E se elas não forem secundárias, mas absolutamente centrais? E se, na verdade, elas forem as chaves que abrem a grande história da Bíblia, a supercola que junta tudo, de Gênesis até Apocalipse? A regra de ouro do Heiser é simples e direta. Se é estranho, é importante. A diferença entre as duas formas de pensar é gritante. De um lado, tem a nossa visão moderna, toda filtrada. A gente tenta domesticar a Bíblia, forçar o texto a caber nos nossos sistemas lógicos. O que não cabe, a gente joga fora ou reinterpreta até ficar mais palatável. Do outro lado, tem a visão de mundo do Antigo Oriente Próximo, o mundo dos autores bíblicos. Para eles, gente, o mundo espiritual e o mundo material não eram duas coisas separadas, eram uma única realidade totalmente integrada. O céu e a terra se tocavam. O que acontecia no mundo espiritual tinha consequência direta aqui no mundo material e vice-versa. Aquilo que pra gente parece bizarro, pra eles era só uma descrição de como o universo funcionava. É por isso que essas passagens estranhas são tão cruciais. Elas são como janelas para essa mentalidade antiga. E segundo Heiser, são os pontos de conexão que amarram todas as partes da Bíblia numa única tapeçaria, coesa e absolutamente épica. E aqui está o versículo que o Heiser chama de granada mental dele.
O texto que, segundo ele, explodiu a teologia tradicional que ele tinha e o forçou a reconstruir tudo do zero, partindo do que o texto hebraico original de fato diz. Salmo 82, versículo 1. Em hebraico soa assim: Elohim nitzav ba'adat el, bikerev Elohim mishpot. Presta atenção, a palavra hebraica Elohim aparece 2 vezes. Na primeira parte, Elohim nitzav, o verbo nitzav, que significa estar de pé ou preside, está no singular. Isso nos mostra que o sujeito é um único ser, Deus, o Altíssimo. Mas na segunda parte, bikerev Elohim, no meio dos Elohim, a proposição bikerev, no meio de, exige gramaticalmente um plural. Não dá para estar no meio de uma coisa só. Então o que o texto está afirmando, sem deixar dúvida, é que o Deus único, Javé, preside uma assembleia, um conselho, formado por outros seres que também são chamados de Elohim. Para nossa teologia monoteísta popular, isso soa quase como uma heresia. Mas está lá, escrito, e isso nos força a perguntar, afinal, o que essa palavra Elohim realmente significa? E aqui está o pulo do gato. A gente foi ensinado a pensar que Elohim é só mais um nome para Deus, sinônimo de Deus, e que esse nome já vem com um pacote de atributos únicos, onisciência, onipotência, onipresença, tudo isso. Heiser mostra de um jeito muito convincente que isso é um anacronismo, é ler a nossa teologia sistemática de volta no texto antigo. Para os autores da Bíblia, Elohim não era um termo de atributos, mas sim um termo de localização, de morada. A palavra designava qualquer ser que, por natureza, pertence ao reino espiritual, à esfera não humana. É um termo de categoria, tipo mamífero ou réptil, não um nome próprio. É por isso que a Bíblia usa Elohim para se referir a Javé, que é o Elohim Supremo, o criador de todos os outros. Mas também usa o mesmo termo para se referir aos membros do conselho divino, a anjos, aos deuses das nações pagãs, que para os israelitas eram entidades espirituais reais e inimigas, e até, de forma bem chocante, ao espírito do profeta Samuel, quando ele é invocado pela médium de Endor, lá em 1 Samuel 28. Ela diz que vê um Elohim subindo da terra. Por quê? Porque naquele momento ele era um habitante do reino espiritual. A ficha caiu? Então, para a gente fechar essa primeira sessão, que é a fundação de todo o argumento, a nossa leitura moderna, muitas vezes sem que a gente perceba, coloca filtros na nossa frente, filtros racionalistas e sistemáticos que nos impedem de ver a realidade sobrenatural que está por toda parte no texto bíblico. Um versículo como o Salmo 82:1 funciona como um choque de realidade, nos forçando a encarar a existência de vários seres divinos, os Elohim, dentro da própria teologia do Antigo Testamento. A chave para destravar esse conceito é entender que Elohim não é um nome, mas uma designação de cidadania no reino espiritual. É um termo que se refere a qualquer ser da esfera invisível. Aceitar essa premissa, mesmo que seja desconfortável no começo, é o primeiro e mais importante passo para a gente desmontar nossos filtros e começar a ver a Bíblia com os olhos dos seus autores. E é a partir daqui que a história começa a se desenrolar, de verdade. Seção 2. A família celestial de Deus. Bom, se a nossa premissa de que existem múltiplos Elohim está correta, a próxima pergunta é inevitável, certo? Quem são esses seres e como eles se relacionam com Javé, o Deus de Israel? Heiser argumenta que a Bíblia os descreve de forma consistente como a família ou o conselho celestial de Deus. Nesta sessão, a gente vai explorar a estrutura desse conselho, sua hierarquia, suas funções e, o mais importante, a gente vai descobrir como a criação da humanidade se encaixa de um jeito surpreendente e central nesse cenário cósmico. A Bíblia, principalmente em livros como Jó, Salmos e Daniel, mostra uma hierarquia bem clara no reino espiritual. No topo, de forma absoluta e inquestionável, está Javé, o Criador de tudo e de todos, o Altíssimo, ou El Elyon. Ele é único e incomparável. Abaixo dele tem um grupo de elite, que muitas vezes é chamado de Filhos de Deus, ou Bene Ha-Elohim em hebraico. E olha, estes não são anjos comuns, são seres divinos de alta patente com responsabilidades administrativas no universo. E, finalmente, abaixo deles, a gente tem os Malakim, a palavra hebraica para mensageiros, que a gente geralmente traduz como anjos. A tarefa deles é, como o nome já diz, levar mensagens e executar ordens. O Heiser destaca algo muito importante aqui. Essa estrutura de um Deus supremo que preside um conselho de divindades menores não foi uma invenção de Israel. Textos de culturas vizinhas, como os da cidade de Ugarit, descreviam seu panteão de um jeito muito parecido. Os escritores bíblicos usaram uma estrutura de pensamento que era familiar no mundo deles para fazer uma afirmação teológica radical. O Deus deles, Javé, é o verdadeiro chefe de todo o conselho celestial. Essa pergunta que grota na nossa cabeça monoteísta moderna na hora. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, por que ele precisaria de um conselho? Ele não pode simplesmente fazer tudo sozinho? Heiser argumenta que essa é a pergunta errada.
A questão não é de precisar, mas de querer. Deus não precisava criar o universo, mas criou. Ele não precisa de nós, seres humanos, para realizar seus planos no mundo, mas de forma misteriosa, ele escolhe nos usar. Do mesmo jeito, ele criou e delegou a autoridade a seres celestiais, porque essa é a maneira como ele escolheu administrar a sua criação. A existência desse conselho não ameaça o monoteísmo bíblico. O monoteísmo da Bíblia não se baseia em negar a existência de outros seres espirituais. Isso seria um tipo de ateísmo espiritual, mas sim em afirmar a incomparabilidade e a singularidade de Javé. Ele pertence a uma categoria única. Todos os outros Elohim são criaturas, criadas por ele e para o serviço dele. E é com essa lente que um dos versículos mais debatidos da Bíblia se torna claro com a luz do dia, Gênesis 1:26. Durante séculos, os teólogos discutiram o que esses plurais significam, façamos e a nossa imagem. A explicação cristã tradicional diz que é uma referência à Trindade, mas isso é ler o Novo Testamento no Antigo. Um israelita antigo, lendo Gênesis, não teria o conceito de Trindade na cabeça. Outra ideia é o plural de majestade, tipo um rei falando nós decretamos. Mas, como Heiser e muitos outros especialistas em hebraico apontam, essa forma gramatical para verbo simplesmente não existe no hebraico bíblico. A resposta mais simples, que faz mais sentido no contexto e na gramática, é que Javé, o Elohim Supremo, está falando com seu conselho celestial de Elohim. Ele não está pedindo permissão nem ajuda, mas está anunciando na sua corte celestial o seu próximo grande ato criativo, a criação de seres que serão seus representantes no reino visível, a Terra. Isso nos leva a uma redefinição profunda do que significa ser criado à imagem de Deus, a Imago Dei. Tradicionalmente, a gente pensa nisso como um conjunto de qualidades que a gente compartilha com Deus: inteligência, moralidade, criatividade, livre-arbítrio. E embora a gente tenha essas coisas, Heiser argumenta que o significado principal no contexto do Antigo Oriente Próximo era outro. Naquela cultura, um rei colocava uma imagem sua, uma estátua, numa província distante, não para ser adorada, mas para representar sua presença e sua autoridade naquele lugar. A imagem representava o rei. Ser imagem de Deus, portanto, não é sobre o que a gente é, mas sobre o que a gente faz. É uma função, um verbo, não um substantivo. Nós fomos criados para ser os representantes de Deus, seus embaixadores, seus administradores na Terra. A nossa função é governar a criação em nome de Deus, espelhando aqui no reino visível a função que o conselho divino exerce lá no reino invisível. Resumindo os pontos cruciais dessa segunda sessão, a Bíblia descreve um conselho celestial com hierarquia, uma família divina que serve ao Criador. A existência desse conselho não entra em conflito com o monoteísmo de Israel, que se concentra na singularidade e na incomparabilidade de Javé. O famoso plural de Gênesis 1:26 é, então, Javé se dirigindo a esse conselho ao anunciar a criação da humanidade. E o ponto mais importante para nós é que fomos criados para ser a imagem de Deus funcional, o conselho terreno de Deus, seus representantes encarregados de administrar a criação. No plano original de Deus, havia uma simetria perfeita, um conselho celestial governando o reino invisível e um conselho humano governando o reino visível, todos sob a autoridade do único Criador. Mas, como a gente bem sabe, esse plano perfeito não durou muito. Seção 3. As grandes rebeliões sobrenaturais. Bom, com o cenário original estabelecido, um conselho celestial e um conselho terreno criados para cogovernar a criação em perfeita harmonia, a pergunta que fica é: o que deu tão terrivelmente errado? Esta seção mergulha nos eventos que Heiser identifica como as 3 grandes rebeliões sobrenaturais. E não se trata apenas da queda de Adão e Eva. São 3 atos de traição que aconteceram em cascata e que transformaram o cosmos num campo de batalha, estabelecendo a trama de conflito para todo o resto da história bíblica. Heiser identifica 3 eventos catastróficos nos primeiros capítulos de Gênesis que a gente precisa entender na sua dimensão sobrenatural e em sequência. Primeiro, a rebelião no Éden, que foi iniciada por um ser divino e que trouxe a corrupção para a humanidade e para o seu supervisor celestial. Segundo, a transgressão dos filhos de Deus em Gênesis 6, um evento que corrompeu a linhagem humana de um jeito tão grave que exigiu a resposta drástica do dilúvio. E terceiro, a rebelião unida da humanidade na Torre de Babel, que resultou em Javé deserdando as nações e as entregando ao governo de Elohim menores e corruptos. Juntos, e só juntos, esses 3 eventos criam o estado de guerra cósmica que a Bíblia, de Êxodo ao Apocalipse, simplesmente assume como sendo a realidade do nosso mundo. Vamos começar pelo Éden. Quem ou o que era a serpente? O Nahash, em hebraico. A imagem que a gente tem da escola dominical é de uma cobra falante. Mas Heiser nos mostra que o texto bíblico, quando a gente lê o todo, pinta um retrato muito diferente. Primeiro, o Nahash estava no Éden, que no pensamento antigo não era um simples jardim, mas a montanha de Deus, a sala do trono cósmica, a morada dos seres divinos. A presença dele ali já indica que ele não era um bicho qualquer.
E aqui o Heiser mostra seu método de conectar passagens que parecem não ter nada a ver. Em Ezequiel 28, o profeta lamenta a queda do rei de Tiro, mas o descreve em termos que vão muito além de um rei humano. Ele era um querubim protetor, coberto de pedras preciosas, que estava no Éden, o jardim de Deus, e pecou por orgulho. Em Isaías 14, a gente lê sobre a queda do rei da Babilônia, descrito como estrela da manhã, filho da alva, Helel ben-Shahar, que na sua arrogância queria se exaltar acima das estrelas de Deus e se sentar no monte da Assembleia, Har Moed, o local do conselho divino. Juntando as peças, a figura que aparece não é de uma cobra literal, mas de um ser divino de altíssima patente, um membro do conselho de Deus que se rebelou por orgulho, querendo ser como o Altíssimo. A segunda rebelião, contada em Gênesis 6, 1 a 4, é ainda mais estranha para nós. O texto diz que os filhos de Deus, termo que a gente já viu que se refere aos membros do conselho divino, viram que as filhas dos homens eram bonitas, tomaram-nas como esposas e tiveram filhos com elas, os Nefilim, os heróis do passado, homens de renome. Muitas interpretações modernas tentam suavizar isso, dizendo que eram só reis da linhagem de Sete casando com mulheres da linhagem de Caim. Mas essa interpretação não se sustenta. O Novo Testamento é bem claro. Tanto o apóstolo Pedro, nas duas cartas dele, quanto Judas, falam de anjos que pecaram e que abandonaram sua própria morada, e que por isso estão presos em correntes de escuridão esperando o juízo. E eles ligam diretamente essa transgressão ao tempo de Noé e do dilúvio. Além disso, a literatura judaica da época do Segundo Templo, como o famoso livro de Enoque, detalha essa história de forma explícita, confirmando que a interpretação antiga era, sem dúvida, sobrenatural. Seres divinos se rebelaram, quebraram a barreira entre o céu e a terra e corromperam a humanidade. E chegamos à terceira e decisiva rebelião, a Torre de Babel em Gênesis 11. Depois do dilúvio, a humanidade toda unida se rebela de novo, tentando fazer um nome para si mesma e chegar aos céus. A punição de Deus é radical e as consequências definem o resto da história. A chave para entender o que aconteceu está em Deuteronômio 32, 8, 9. A maioria das nossas Bíblias, baseadas no texto hebraico medieval, diz que Deus estabeleceu as fronteiras segundo o número dos filhos de Israel. Mas isso não faz sentido porque Israel ainda não existia. No entanto, os manuscritos mais antigos que temos, como a versão grega da Septuaginta e os manuscritos do Mar Morto, trazem uma leitura diferente e chocante, segundo o número dos filhos de Deus. O que isso significa? Heiser explica. Em Babel, Javé julgou as nações rebeldes, deserdando-as. Ele as entregou ao governo de 70 Elohim menores, membros de seu conselho, e se retirou, escolhendo para si um único homem, Abraão, para começar tudo do zero e formar seu próprio povo. Isso cria um mapa cósmico geográfico. O mundo foi dividido em territórios inimigos, governados por deuses rebeldes que se tornaram os deuses das nações pagãs, e um pequeno território que pertencia a Javé. A guerra, a partir de agora, é por território. Para a gente fechar esta sessão que é fundamental, vamos amarrar as pontas. A história bíblica não começa com um problema simplesmente humano, mas com uma guerra no céu que transborda para a terra. Começou com a rebelião de um membro de alto escalão do Conselho Divino no Éden. A coisa piorou com uma transgressão sexual sobrenatural em Gênesis 6, que corrompeu a linhagem humana e resultou na prisão dos seus responsáveis. E culminou no evento de Babel, onde Javé, num ato de julgamento, entregou as nações a governantes divinos que também se corromperam e se tornaram hostis. O mundo, como o Antigo Testamento descreve, está agora em estado de guerra, com a terra dividida entre o território de Javé, a terra prometida a Israel, e o território inimigo, todo o resto do mundo. Esse é o pano de fundo que a gente não pode esquecer para entender tudo que vem depois, desde a libertação do Egito até a cruz de Cristo. Seção 4. O plano de Javé, Israel. Diante de um mundo dividido, rebelde e entregue a poderes espirituais inimigos, qual foi a estratégia de Javé? Ele não abandonou sua criação. Esta seção detalha a contraofensiva divina. É um plano de longo prazo, paciente, cheio de facetas, que começa com um ato que parece pequeno, a chamada de um homem, Abraão. A partir dele, Deus criaria um povo para si, Israel, que serviria como a cabeça de ponte para a eventual reconquista de todas as nações e de toda a criação. Um dos fenômenos mais fascinantes e teologicamente ricos no Pentateuco é a figura do anjo de Javé, Malak Yahweh. E olha, este não é um anjo qualquer. Em várias passagens, como em Gênesis 18, na visita a Abraão, antes de destruir Sodoma, ou em Gênesis 32, na famosa luta com Jacó, essa figura fala como se fosse Javé, aceita a adoração como Javé e é claramente identificada como Javé pelo narrador e pelos personagens.
Ao mesmo tempo, o texto às vezes o distingue de um Javé que está nos céus. Que mistério é esse? Heiser argumenta que esta é a manifestação visível e com corpo do próprio Deus de Israel. Essa ideia de um Deus que é um só, mas que pode se manifestar em duas pessoas ou formas distintas, uma invisível no céu e uma visível na terra, é o que ele chama de pensamento binitário. E isso não é uma invenção cristã posterior, já estava lá no judaísmo do Antigo Testamento e preparou o caminho teológico para a doutrina da encarnação de Jesus. Javé não era um Deus distante, ele caminhava e interagia fisicamente com seu povo. Mas como exatamente essa reconquista iria acontecer? A resposta do Antigo Testamento é através de uma figura futura, o Messias, um rei ungido. No entanto, Heiser mostra que a identidade e a natureza desse Messias foram mantidas em segredo, apresentadas não como uma foto nítida, mas como um mosaico. Não tem um versículo só no Antigo Testamento que descreva um rei divino que viria para sofrer, morrer, ressuscitar e reinar. Em vez disso, diferentes personagens da história carregam peças desse quebra-cabeça. Adão é o filho rei servo original que recebe o domínio, mas falha e é exilado. A nação de Israel é chamada coletivamente de filho e servo de Deus, mas também falha e vai para o exílio. Davi é o rei filho que recebe a promessa de um trono eterno, mas sua dinastia também sofre e acaba exilada. Cada um deles carrega títulos, promessas e uma história de glória, falha e sofrimento. Jesus, quando finalmente chega, é a figura que cumpre e une todas essas identidades e trajetórias numa só pessoa. Ele é o verdadeiro Adão, o verdadeiro Israel, o verdadeiro filho de Davi. Concluindo esta quarta parte da nossa jornada, a escolha de Israel não foi aleatória, foi a resposta estratégica e deliberada de Javé à rebelião de Babel, o ponto de partida para retomar o mundo que tinha sido deserdado. Para guiar seu povo, Javé não ficou longe, mas se revelou de forma visível e com um corpo, estabelecendo a base para a futura encarnação. E a arma secreta para a vitória final, o Messias, foi apresentada de forma enigmática e progressiva, como um mosaico de papéis, promessas e sofrimentos que só seriam totalmente entendidos com a sua chegada. O palco está montado, o plano está traçado. Agora a guerra está prestes a entrar na sua fase mais intensa. Seção 5. O reino em conflito cósmico. Agora a história chega no seu ponto mais alto. A chegada de Jesus de Nazaré não é só a vinda de um mestre de moral, um curandeiro ou um profeta. Nessa sessão, a gente vai ver como Heiser reinterpreta o ministério de Jesus sob a luz da cosmovisão sobrenatural como uma invasão militar, planejada e estratégica em território controlado pelo inimigo. Cada ato, cada milagre, cada palavra, cada exorcismo é um ato de guerra espiritual, um avanço das forças do reino de Deus contra as fortalezas do reino das trevas. A geografia do ministério de Jesus não é por acaso. Alguém já se perguntou por que ele passou tanto tempo na Galileia e nas regiões do norte, áreas que eram vistas como periféricas. Heiser argumenta que a razão é teológica e estratégica. Ali era a linha de frente do conflito cósmico. A região de Bazã, ao nordeste do Mar da Galileia, era no Antigo Testamento associada aos gigantes, aos Refaíns, os descendentes dos Nefilim. O próprio nome Bazã pode ter uma ligação com a palavra hebraica para serpente. E aos pés de Bazã fica o imponente Monte Hermon, que na tradição judaica da época, especialmente no livro de Enoque, era identificado como o lugar exato onde os filhos de Deus de Gênesis 6 desceram para começar sua rebelião. Jesus não estava fazendo um passeio aleatório. Ele estava literalmente levando a guerra para o quartel-general do inimigo. É nesse cenário geográfico explosivo que acontece a famosa declaração de Jesus a Pedro. Onde eles estavam quando isso foi dito? Mateus nos conta que foi na região de Cesareia de Filipe. Essa cidade ficava exatamente aos pés do Monte Hermon e era conhecida por um santuário pagão construído numa gruta de onde saía uma nascente, um lugar que era conhecido como os Portões de Hades ou os Portões do Inferno. Era considerado um portal para o submundo. Então, quando Jesus, de pé bem na frente dos portões do inferno, diz que os portões do Hades não vão prevalecer contra a sua igreja, ele não está fazendo uma promessa defensiva do tipo, minha igreja vai aguentar os ataques do inferno. Portões são estruturas de defesa. A imagem aqui é de ataque. Jesus está dizendo, eu vou construir o meu movimento, a minha eclésia, e nós vamos avançar e chutar os portões do inferno até eles caírem. É uma declaração de guerra, feita em pleno território inimigo. Outros eventos-chave do ministério de Jesus ganham um significado novo e mais profundo. A transfiguração, que acontece só 6 dias depois da confissão de Pedro, ocorre num alto monte, que a tradição e a geografia sugerem ser o próprio Monte Hermon. Jesus leva seu círculo de confiança ao coração do território inimigo para revelar sua glória divina, uma demonstração de poder avassaladora no quintal do adversário.
A crucificação, por sua vez, é descrita profeticamente no Salmo 22, um salmo que o próprio Jesus cita na cruz, não apenas como um sofrimento humano, mas como um ataque de forças demoníacas. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. A morte de Jesus não foi uma derrota trágica, mas o confronto final e direto com as forças demoníacas daquele território amaldiçoado, a batalha decisiva da guerra. E depois da ressurreição e ascensão, o próximo grande ato estratégico é o Pentecostes. Lembrem de Babel. As línguas foram confundidas e as nações espalhadas e deserdadas, entregues a Elohim rebeldes. Agora, em Atos 2, o Espírito Santo desce e capacita os apóstolos a falarem em outras línguas, revertendo a maldição da confusão. E a lista de nações presentes em Jerusalém naquele dia, registrada por Lucas, é um espelho intencional da tabela de nações de Gênesis 10, que veio de Babel. O Pentecostes não é só o aniversário da igreja, é o lançamento oficial da contraofensiva divina para reconquistar todas as nações que foram perdidas. É a reversão estratégica de Babel. A missão global da igreja é um ato de guerra para retomar o que pertence a Javé. Resumindo esta sessão eletrizante, o ministério de Jesus, visto por essas lentes da cosmovisão bíblica, foi uma campanha militar e espiritual em território inimigo. A geografia foi estratégica. Eventos como a transfiguração e a crucificação foram confrontos cósmicos deliberados. A declaração sobre os portões do inferno não foi uma promessa de defesa, mas um chamado ao ataque. E o Pentecostes foi o dia D, o início da invasão para libertar as nações do domínio de poderes hostis. A guerra cósmica, que parecia perdida, agora entra na sua fase decisiva com a vitória de Cristo e o avanço do seu exército, a Igreja. Finalmente, chegamos à última sessão, o triunfo e o futuro. Qual é o resultado final dessa guerra cósmica? E qual é o nosso papel como seguidores de Cristo nesse grande plano? Aqui o Heiser explora as implicações da vitória de Cristo para aqueles que o seguem e revela a visão do fim dos tempos da Bíblia, o grande finale da longa e épica história da redenção, que é muito mais grandiosa do que a gente costuma imaginar. A consequência mais imediata e pessoal da obra de Cristo é a criação de uma nova família. Através da fé em Jesus, pessoas de todas as nações, exatamente as mesmas nações que foram deserdadas em Babel, são agora adotadas na família de Deus. A gente recebe, pelo Espírito, o status de filhos de Deus, a mesma designação que pertencia aos membros do Conselho Celestial e que Adão tinha como representante filho de Deus no Éden. Nós, que éramos órfãos espirituais, somos enxertados na família divina-humana de Deus, nos tornando co-herdeiros com Cristo de tudo o que foi prometido. A família que foi dividida pela rebelião está sendo reunida. E qual é o auge dessa herança, o nosso destino final? Heiser recupera um conceito bíblico profundo, mais comum na teologia cristã oriental conhecido como teosis, ou deificação. Isso pode soar estranho para muitos de nós, mas passagens como 2 Pedro 1,4 afirmam que nos tornaremos participantes da natureza divina. Isso não significa de jeito nenhum que a gente vai virar Deus, o Criador. A distinção Criador-criatura permanece para sempre. Significa que, na ressurreição, seremos glorificados, recebendo imortalidade e corpos espirituais incorruptíveis, para participarmos do governo de Deus sobre a nova criação. Seremos o conselho divino humano restaurado. Como Paulo diz aos Coríntios, nós julgaremos o mundo e até mesmo os anjos. Nós vamos substituir os Elohim corruptos que falharam na sua tarefa e governar com Cristo para sempre. Essa visão de mundo também redefine o nosso entendimento da batalha final. Popularmente, a palavra Armagedon é associada ao Monte Megido, um lugar geográfico em Israel. Mas Heiser, assim como outros estudiosos, argumenta que a tradução do grego Harmagedon aponta para outra coisa. É muito provavelmente uma referência ao Har Moed, o Monte da Assembleia em hebraico. Onde a gente já ouviu essa expressão? Em Isaías 14, na descrição da rebelião original da Estrela da Manhã, que queria estabelecer seu trono no Monte da Assembleia para roubar a autoridade de Deus. A batalha final, portanto, não é principalmente uma batalha num vale no Oriente Médio, mas o confronto definitivo pelo governo do universo, que acontece simbolicamente no quartel-general cósmico de Deus, o local da rebelião original. Então, esta é a nossa herança, o nosso destino final. Não é só ir para o céu quando morrermos. É algo muito mais concreto e participativo. Nós somos adotados como filhos e filhas na família de Deus, restaurando a relação que Adão perdeu. Nós somos destinados a nos tornar membros do seu conselho governante divino humano na nova criação. Nós somos co-herdeiros com Cristo de um Éden global, uma terra renovada e restaurada.
E nós seremos os juízes que, sob a autoridade de Cristo, vão confirmar a sentença justa sobre as nações rebeldes e sobre os poderes espirituais que se levantaram contra o Altíssimo. Para encerrar esta última sessão, os pontos-chave são estes. Nossa identidade em Cristo é a de filhos e herdeiros do reino. Nosso destino final é a teoses, a participação glorificada no governo de Deus sobre a nova terra. A batalha final, Armagedon, é o confronto cósmico pelo trono de Deus, o Har Moed. E a história bíblica não termina com a nossa fuga da terra para um céu etéreo, mas com a restauração de um Éden global, onde a família completa de Deus, celestial e terrena, divina e humana, governará em perfeita harmonia sob o senhorio de Cristo para todo sempre. Chegamos ao final desta análise profunda da obra de Michael Heiser. A grande conclusão, o que eu espero que fique muito claro, é que ao recuperarmos a cosmovisão sobrenatural dos autores bíblicos, a Bíblia deixa de ser uma colcha de retalhos, uma coleção de histórias morais, poesias bonitas e cartas com doutrinas. Ela se revela como aquilo que sempre foi, uma única, coerente e épica saga. É a história de um conflito cósmico, de uma guerra para restaurar o governo de Deus sobre a sua criação. Um governo que ele, desde o início, sempre quis compartilhar com a sua família, tanto a celestial quanto a humana. As partes estranhas não são mais problemas para a gente resolver. Elas são as peças-chave que fazem toda a história se encaixar perfeitamente. E a gente termina com uma pergunta para reflexão pessoal. Se essa visão de mundo estiver em seus pontos principais correta, se a Bíblia é de fato a história de uma guerra espiritual pela reconquista da Terra, e se nós, como igreja, somos o exército de invasão, os agentes da reversão de Babel, com a missão de anunciar o reinado do Rei Jesus a todas as nações que ainda estão sob o domínio de poderes hostis, como isso muda a maneira como a gente vê a nossa vida, a nossa fé, as nossas comunidades e a nossa participação na missão de Deus no mundo hoje? A resposta a essa pergunta tem o poder de transformar tudo.